Salve, salve, torcedor palmeirense! Sejam bem-vindos ao canal Bora Verdão. Para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, se inscreva no canal, deixe seu like para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bora lá! Falando da vitória do Palmeiras? Bora. Palmeiras ontem, ao contrário do que o São Paulo fez na terça-feira com o Corinthians, o Palmeiras levou um time reserva para Bragança Paulista. Palmeiras B e derrotou o Bragantino num duelo de Série A. Cara, que começo de ano do Palmeiras, Lino. É porque o time do Palmeiras tem todos os códigos já assimilados, né? Você troca um jogador ou outro, mas a mentalidade está ali. Ela está colocada por um trabalho que tem continuidade. E é o maior valor do trabalho do Abel. Ainda assim, você vê dentro de campo jogadores de talento. O começo de jogo ontem foi muito legal. O Palmeiras começa bem, o Bragantino vai se achando dentro do jogo, encontra opções para poder vencer também. É uma equipe estruturada, organizada. Num dado momento até não parecia jogo de começo de temporada, era um Laicá gostoso. O Pedro, que estava se torturando ontem na poltrona para ver alguns jogos que ele viu, talvez não tenha escolhido o jogo certo, porque eu me diverti vendo esse jogo. Eu vi esse jogo também, mas assim, eu não vi eu só não concordo com esse bom jogo. Acho que foi um jogo, teve intensidade, teve velocidade, mas você, assim, até pela questão do Palmeiras, um time, assim, completamente modificado, mas acho que o jogo melhora muito a partir da entrada de algumas peças, né? A equipe do Bragantino assim, com muito início, muita dificuldade nesse início de temporada. Por exemplo, não venceu ainda jogando em Bragança Paulista. Se não me engano, foram 3 jogos em Bragança e não conseguiu vencer ainda jogando em Bragança, num lugar que o Bragantino é sempre muito forte. A gente vê um Bragantino com um time completamente diferente daquele time, aí entrando naquilo que o maestro falou, de times que nessa pausa, às vezes, mantiveram a base, mas que nessa pausa não conseguiram mostrar, de certa forma, alguma evolução. Embora a gente tenha, claro, que dá sempre o desconto de início de temporada, questão física, por exemplo, o time do Bragantino é um time que a parte física, até pela idade da garotada, é um time que precisa muito da parte física para colocar aquela intensidade que a gente viu dentro do jogo. E ontem a gente via que o Bragantino tinha muita dificuldade. E ali no final do jogo, aí eu acho que é um lance importante não só para a resolução do jogo, mas pelo gol do Flaco Lopes. Jogou assim o Palmeiras ontem. Mas esse é um B com brilho, né? Sim. Com alguns titulares até, né? É um B com brilho. O Aníbal Moreno vai ser titular na temporada. Embora hoje essa escalação, para mim, aponta que ele não começa o jogo domingo, né? Exatamente. Sim. Exatamente, não começa o jogo domingo. Exatamente. Então ontem foi Lomba, Naves, Luan, Vanderlan, Fabinho, Moreno, John, Garcia, Caio Paulista, Luiz Guilherme e Breno Lopes. Foi a maneira como o Palmeiras começou o jogo de ontem, indicando aquilo que já era meio óbvio, né? Que Aníbal Moreno, por hora, não é o titular para o jogo de domingo contra o São Paulo. Esse indicativo também. Acho que vai ser, muito provavelmente vai ser titular dentro, a gente vê o time que entraram terminou, o Flaco Lopes, o Estevão, o Richard Rios, o Murilo entrou no time também, Gabriel Menino entrou no time também, faz as alterações do Abel. Será que esse é um indicativo? Será que não é nem a questão do despiste? Para cada jogador, você tem um tipo de trabalho específico. Nesse momento da temporada, não tem como não individualizar, porque eles estão em estágios diferentes. Daqui a pouco o grupo ganha algum tipo de nivelamento. E o Aníbal Moreno talvez precise de mais jogo e não de descanso nesse momento. E essa sequência dele pode ajudá-lo. Porque domingo ele não foi titular. É que ele é contra o Santos. Aí quarta-feira ele é titular no time B. Isso para mim indica que contra o São Paulo ele começa no banco. Também acho que ao longo da temporada ele será o titular. Me refiro ao jogo de domingo. Eu acho que no jogo de domingo imagino eu, que vai ser o time que jogou contra o Santos com o Marcos Rocha no lugar do Luan. Formando a zaga ali, Murilo, Marcos Rocha e Gustavo Gomes. O restante eu imagino que deva ser o mesmo time que começou o jogo contra o Santos, inclusive com o Flaco como titular. Na verdade, ele vai usar, eu acredito, vamos dizer, os jogadores que têm maior conhecimento até do adversário, né? Quer dizer, porque o Aníbal Moreno não tem esse conhecimento todo do São Paulo. E, naturalmente, ele montando essa equipe, como foi uma equipe que foi meio base o ano passado, né? Com esses 3 jogando ali atrás, eu acho que a tendência vai ser essa mesmo. Muito
menos. Não o Mike e sim o Marcos Rocha, você acha? Não, o Mike na frente. Mike na frente. Ele está apostando que é o Marcos Rocha e não o Gustavo Gomes, que foi o zagueiro pela direita contra o Santos. O Marcos... E o Gustavo Gomes vai para a zaga. O Marcos Gomes no lugar do Luan, na verdade. Eu confesso que eu só vou saber a escalação do Palmeiras. Saber a gente só vai, mas assim, Contra o Santos, jogou o Gustavo Gomes de zagueiro pela direita, titular. Foi o Gustavo Gomes que jogou E o Aníbal Moreno seria ele ou o Richard Rios, em tese, o jogador mais à frente? À frente da zaga, É que o Richard ontem entrou com o jogo em andamento e foi titular contra o Santos no Clássico. Exatamente. A ver, a gente vai ouvir o Abel Ferreira sobre o jogo e o gramado do Bragantino. Ele aproveitou para elogiar o gramado do adversário de ontem. Dá uma olhada. Uma vitória difícil, perante um adversário difícil. Em casa deles, deixem-me também dizer-vos isto, dar os parabéns aos funcionários que tratam deste gramado. Ao que choveu, não empapou, top para jogar, jogo bem jogado. Taticamente o Caixinha tentou-me surpreender ali quando tirou o Lucas, mas nós já estávamos preparados para tudo e ajustamos. No segundo tempo eles com mais ritmo de jogo do que os meus jogadores, porque estes jogadores não têm jogado tanto, e quando foi preciso dar uma superioridade atrás para poder sair mais um bocadinho com um terceiro homem, acabamos por ser felizes também, atacar a profundidade e fazer um belo golo que nos deu a vitória. Eles não são garotos, eles são jogadores de Palmeiras. E acabou isso que são jogadores da base, esqueça. Aqui cobram igual para todos. Aqui eu cobro igual, seja ao Luís, seja ao Estevão, como cobro ao Rocha. Aqui são todos jogadores do Palmeiras. Eles sabem que se eu pudesse eu metia-os todos a jogar. Só que infelizmente a FIFA criou regras. E eu não consigo ir contra as regras da FIFA, porque só podem jogar 11 e entrar 5. Porque se a FIFA dissesse que podiam jogar os 24 mais os 3 goleiros, eles jogavam todos, porque eu sei o que é que eles treinam. E eu fico contente porque mesmo os jogadores que não jogam, eu também treino os jogadores que não jogam. Eu não treino só aqueles que vocês gostam de chamar de titulares. Sempre vos disse que na nossa equipa não há titulares. Na nossa equipa há um time que trabalha todos os dias para estar preparado para servir a equipa. Agora não nos podemos esquecer que viemos jogar a casa de uma equipa, o Bragantino, que o ano passado até às 2 últimas jornadas estava a lutar pelo título. E é isto, é acreditar nos nossos jogadores. O que eu lhes digo é que eles confiem tanto neles próprios como eu confio neles. Vocês viram quantos jogadores jogaram da base? Quantos jogou? Com que idade é que nós jogamos? O problema é que parece que é fácil. Tudo que nós fazemos é sempre muito fácil. Não é fácil. Nós vamos perder e vamos ganhar e vamos perder e vamos ganhar. Os jogadores vão jogar bem umas vezes, vão jogar mal outras. O importante é que eles sabem que a estrutura acredita neles e confia neles. É só isso que eles... E têm que estar preparados para jogar 1 minuto, 1 segundo, 90 minutos, o que for, como foi hoje. Não acho nada fácil não, Abel. Pelo contrário, reconheço demais o seu brilhante trabalho. Tenho convicção de que com outra comissão técnica, o Palmeiras, o bom elenco do Palmeiras, não teria os resultados extraordinários que tem desde a sua chegada. Certamente. Só ele falou com a questão dos garotos, né? Foram 6 jogadores da base do Palmeiras que iniciaram o jogo ontem como titular. E aí eu queria destacar o Gustavo Garcia, lateral direito, que faz aquele cruzamento, que não é um cruzamento, né? Mas é um passe que ele bota na cabeça do Flaco Lopes. E com relação ao Flaco Lopes, a importância do gol de ontem para ele, para um jogador que é um jogador que tem uma expectativa muito grande, o Abel falou sobre ele durante a semana, que tem uma expectativa muito grande do torcedor e da própria comissão técnica de marcar gols, de ter boas atuações, mesmo que não entrando como titular, mas já vai ter um jogaço, um jogo grande agora no final de semana que a gente imagina que ele vai ser titular. A importância do desenvolvimento desse jogador dentro do Palmeiras, que de repente pode acabar sendo a solução. Acho que o Palmeiras tem que ir ao mercado, sim, mas acho que de repente ali, pelo menos no médio e curto prazo, pode ser a solução para a ausência do Endrick, que só fica até o meio do ano. Mas ele só fica até o meio do ano, mas até o meio do ano ele vai ter compromissos também que vão fazer com que ele acabe não tendo essa frequência grande com o elenco do Palmeiras, como não está tendo agora. Dito isso, o Abel é chato pra burro com essa história quixotesca dele de estar querendo arrumar inimigo a cada esquina, né? Porque vocês, isso... Mas esse ano ele tá legal, esse ano. Não, mas ele tá legal que nós estamos em janeiro, ele acabou de vir de férias. Eu não sei até quando, né? Acabou de vir de férias, renovou o contrato, ganhou uma bolada. Ele não precisa disso. Cara. Vocês acham isso? Vocês pensam aquilo? É o cara mais elogiado do Brasil, Ele tá há quantos anos no Brasil? Pô, 4, tá indo pra 4ª temporada. Vocês ainda não se acostumaram com ele, não? Ele é essa competência,
né, para montar time, Ele é para muito fazer bom, o Palmeiras jogar. E também tem esse lado dele, que faz o pacote. Tá no pacote do personagem, né? A fera ali, a fera tá mansa nesse começo de ano, cara. Tá zeradinho, Tá né? Voltou de zeradinho. férias. Cara, e eu entendo ele chegar em dezembro do jeito que ele chega. Cara, é extenuante o nosso cara. Se a gente, que é jornalista, chega em dezembro extenuado, imagina esses caras na pressão a qual eles são submetidos, cara, toda semana aqui no Brasil. Você vai lembrar, o primeiro jogo do Palmeiras o ano passado foi o quê? Foi da Recopa. Foi da Supercopa com o Flamengo. Com o Flamengo. Coitado daquele microfone, lembra? Lembro. Mas essa é a pressão normal de quem tá ali, não adianta, isso não vai acabar. Ele tem esse lado dele. Ele está competindo o tempo inteiro, ele está competindo quando ele está com o microfone, quando ele está falando com os outros. Tudo naquilo ali tem estratégia. Ele não está brigando com a gente, ele está mandando recado para os jogadores dele, ele está falando para os jovens dele, ele está querendo encorpar o elenco dele de confiança. E ele está sempre... Cara, ele joga o tempo inteiro. O Lino, Abel, é o Lino. Eu tô assim pra você agora, só em janeiro. Eu tô só coraçãozinho. É o Lino que tá falando essas coisas, hein, Abel? O Lino, quando ele fala pra garotada, eles não são garotos. Eles são jogadores do Palmeiras. Isso é uma demonstração realmente que ele tem um carinho muito especial por aquela. E dá essa molecada uma responsabilidade muito grande, né? Porque para ele seria como dizer, não, os garotos. Ele falou, não, garotos não. Eles são jogadores do Palmeiras, porque em qualquer momento ele vai precisar utilizar essa garotada, né? Agora, Maestro, você vê como é que é a diferença de um clube em que tem a utilização da base de maneira planejada, como é o Palmeiras, e o exemplo de como é o Corinthians, que a gente citou agora há pouco que no clássico contra o São Paulo, terminou o jogo dos jogadores da base, dos 11 jogadores, dos 12 jogadores do banco, 11 jogadores eram formados na base e terminou o time, se eu não me engano, com 7 garotos jogando. Aí você vê a diferença do que é para um garoto desse entrar num jogo sem lá tanta pressão contra o Bragantino, com a facilidade que ele tem para se desenvolver. Eu tenho uma teoria, Moreno, que é a seguinte, quem sai da base para o profissional tem aquele período de transição. E ele não pode ser solução, a não ser os foras de série. Aqueles que a gente sabe que você vai colocar. Quando você coloca para eles virarem solução, aumenta muito mais essa responsabilidade. O Hendrick é um fora de série e teve dificuldade de adaptar. Porque tinha pressão. Não é da noite isso acontecer. Quando entra como alternativa, que foi o caso exatamente da partida de ontem do Palmeiras, quer dizer, ele está jogando no profissional como ele estivesse jogando na sua categoria. Fica mais fácil, fica mais leve. Sim. Mas também, quando às vezes a coisa aperta, o Abel, ano passado, reclamou do time de garotos, né? Do fato de ele ter, num dado momento da temporada... Numa semifinal de Libertadores contra o Boca Juniors na Bombonera. Não dá para encher o time de moleque para jogar lá, eu concordo com ele. É hora que você tem que ver também. Eu acho que o elenco do Palmeiras precisa de algumas peças um pouquinho mais maduras, rodadas. O Palmeiras pode e deve e faz parte do espetáculo, e eu torço para que ele faça isso. Precisa ter jogador que fecha aeroporto, sim. O tamanho do Palmeiras hoje, campeão brasileiro, campeão da América, que disputa qualquer título entre as competições que ele participa, o Palmeiras precisa de vez em quando dar essa jogada. O Palmeiras precisa ter jogadores desse peso. O Abel é muito importante, ele sustenta um monte de coisa dentro do Palmeiras, mas acho que o Palmeiras deve isso para o seu torcedor. O Diego Costa, eu nem acho que hoje em dia o Diego Costa seja jogador de fechar aeroporto. Não fecha nem rodoviária do jeito que ele está hoje, cara. Calma. Mas a presidente do Palmeiras descartou o Diego Costa por não fazer parte do perfil de contratações do Palmeiras. Não tem sido o perfil. Jogadores caros, midiáticos, não tem sido o perfil. Embora eu acho que precisa de reforço, mas a questão do Diego Costa eu concordo plenamente com ela. Acho que não é um jogador que... Até porque não é um jogador barato, e eu acho que é um jogador que não se encaixa no perfil. Não digo nem pela questão da idade, nem pela questão dos valores. Eu tenho muita expectativa no Flaco, cara. E aí, se essa expectativa se confirmar, terá sido mais um acerto em profecias que o Abel faz sobre os jogadores. Tem previsão para a volta do Dudu? O Dudu? Cara, eu acho que é mais pro brasileiro. Não, antes. Não, de estar físico, tá acho que é pro brasileiro. Ele já tá em transição. Ele vai jogar antes do começo do brasileiro. O Hendrick volta agora e fica até o começo, até a próxima janela. Então, se o Flaco não engrenar agora, mas será que vai ter espaço para engrenar? É impossível você ter o Hendrick e não usar o Hendrick também. Sim, mas eu acredito no Flaco porque
eu realmente eu acho que essa questão de mudança de país não é todo mundo que se adapta logo de cara, não. E o Abel, ele avisou, cara, ele avisou, eu tenho boa memória nisso. Quando o Palmeiras contratou o Merentiel e o Flaco já chegava como o maior reforço financeiramente, falando da história do Palmeiras, por 10 milhões de dólares, o Abel se apressou em dizer, não é para agora. Vocês lembram? Ele se apressou em dizer, não é para agora, esse jogador vai precisar de uma maturação no Brasil, de uma adaptação no Brasil. Inclusive, fisicamente, jogadores que vêm da Argentina para o Brasil, eles demoram para encaixar, cara. E nem todos vingam. O Nátio Fernandes era um monstro no River Plate, ele não aguentou o pique do calendário brasileiro. Né? O Rojas era o melhor jogador do Racing, não consegue jogar no Corinthians. Não são todos que se adaptam. E o Flaco, o Abel sempre avisou que demandaria um período de adaptação. Em tese, foi o ano passado. Né? E, em tese, esse ano é para ele jogar de acordo com a expectativa. E nesse comecinho de temporada, o Flaco está bem, cara. Tá bem, fazendo gols, né? Hoje, na ausência do Endrick, a gente aposta nele como um titular. É um jogador muito diferente, né? Do Endrick, do Rony, principalmente. Ele não é aquele jogador que ataca espaço como o Rony faz, que dá aquela dinâmica, movimentação, que combina com o jeito Abel de jogar. Ele é um cara de área. O gol que ele fez ontem é centroavante 9 clássico, o Palmeiras só tem ele no elenco. Sim. Não tem outro com essa característica. Agora, até em cima disso que você falou com relação à adaptação desses jogadores que vêm de fora, é que eu imagino que o Palmeiras tem que ter uma urgência já pensando na saída do Endrick em junho. Acho que o Palmeiras não pode correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a saída do Scarpa. De esperar a saída do jogador. Flaco, e aí, se o Flaco vinga, você aposta. E se ele não vinga, você traz alguém na janela de mediano? Não sei. É um plano interessante, cara. O River estava falando no Flaco. Sim, o River tem interesse no Flaco. O Palmeiras não quis vender. Não, aí eu acho correto. Você acredita no potencial do jogador, eu acho correto não vender. Mas eu acho que não pode esperar junho para ir ao mercado, não. Eu acho que essa condição técnica já deve estar sabendo que o Endrick vai sair. De alguma forma, vão precisar trazer alguém para poder preencher esse espaço. E isso, eu acredito que o corpo técnico do Palmeiras já esteja pensando. Que é planejamento, né? Exatamente. E a janela boa é a do fim da temporada europeia, né? Essa intermediária agora, a gente fica correndo atrás, porque é a nossa temporada. Ela é uma temporada de mercado nacional. Lembrando sempre que o Palmeiras considera que o grande reforço é a manutenção da comissão técnica. O investimento que ela faz na manutenção do craque do time, que é o Abel e seus comandados. Por falar nisso, o adversário do Abel no fim de semana, o jovem treinador Carpini, do São Paulo, de 39 anos. O Abel também é super jovem, né? 43 anos, certo? Tá numa paixão pelo Abel, hein, Rizé? Cara, eu sou admirador do Abel, cara. Sou admirador do Abel. Acho feliz do clube que consegue ter um treinador dessa categoria por tanto tempo. Assim, acho que o Palmeiras marcou um golaço na renovação. Achei um treinador extraordinário mesmo. Ele é a comissão dele. E o Carpini, de 39 anos, também acha. Tanto que falou sobre isso, a admiração que ele tem e como ele procurou membros da comissão do Abel para trocar informações. Ele como um jovem treinador do nosso futebol. Vamos ouvir o Carpini falando sobre o Abel e o Abel falando do pouco que ele sabe do Carpini, adversário de domingo. O Abel, os números deles falam por si só. É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica. Né, criou-se até uma relação de uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. Eu falei isso em outros momentos, acho que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a capacidade das pessoas. Né, eu acho que ele quebrou alguns paradigmas, né, pelo fato de ser estrangeiro. Eu acho que a gente tem que parar com isso, se é o estrangeiro, se é o brasileiro, as pessoas são competentes, elas vão se estabelecendo, a oportunidade para todos, e ele aproveitou as oportunidades e vem sendo um cara vitorioso. Não tenho dúvida que vai ser uma partida muito difícil. Tive a oportunidade de enfrentá-lo em 5 oportunidades. Com a Inter de Limeira, eu venci 1-0 no Allianz, venci uma com a Água Santa, perdi uma com o Santo André e perdi 2 com a Água Santa na fase de grupos do jogo da decisão. Então, 5 confrontos sempre muito parelhos. Talvez a disparidade era com quem eu estava, com todo respeito, para o Palmeiras. Hoje nós estamos numa mesma prateleira e tem tudo para ser um grande jogo. Um duelo muito mais competitivo, muito mais justo, talvez, né? Pela grandeza das duas equipes. E o São Paulo chega num momento muito bom. Então, em relação a isso, acho que está tudo bem encaminhado para ser uma grande decisão. Tenha muito cuidado com aquilo que eu vou dizer.
Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. Domingo estamos ali os dois para ajudar os nossos clubes, não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Eu sei que vocês gostam dessa rivalidade, isso é problema vosso, não é problema meu. Se eu ganhar vai ser normal, se eu perder bem, não vou estar aqui a abrir. Vocês são jornalistas, vocês, não sou eu que vou fazer o vosso trabalho, só vos sei dizer que vamos nos preparar para domingo haver um São Paulo-Palmeiras, um título, uma decisão, mérito dos dois clubes que ganharam as respectivas competições, que têm direito a disputar este título no início do ano, onde seguramente ainda há muitas coisas para melhorar de um lado e do outro, mas é sempre um título e uma final. Estava pensando na quantidade de treinadores que o Abel já enfrentou do outro lado. Dorival, Rogério... Por times diferentes, né? E por times diferentes, porque a rotatividade dos técnicos do futebol brasileiro é tão grande. A gente mostrou no outro dia ali a quantidade de treinadores, por exemplo, que ele já enfrentou o Santos, quantos treinadores diferentes que o Santos tinha. Eram 7. Então, assim, é uma rotatividade muito grande e ele sempre no Palmeiras. E ele sempre no Palmeiras. Cara, assim, eu acho que essa troca entre treinadores do futebol brasileiro, a gente acaba não tendo muito conhecimento, não ouvindo muito, mas eu acho que é fundamental para a gente ter uma renovação de ideias, porque a gente está falando de 2 caras super jovens, mas assim, seria fundamental, por exemplo, o Carpini ter essa troca com o Filipão, com o Luxemburgo, com outros treinadores mais experientes, mais novos, porque eu acho que é isso que ajuda a reciclar alguns Mas eu acho que deveria partir, Moreno, isso aí da Confederação. A Confederação queria fazer um simpósio entre treinadores. Agora, nos cursos da CBF, tem tido essa troca maior. Mas eu acho que, quando a gente fala assim, a gente está falando de 2 treinadores que são treinadores de clubes rivais que vão disputar uma grande decisão. Então, os dois treinadores ali falando dessa troca entre eles, assim, sem nenhuma rivalidade, sem nenhuma forma ali de nada... de orgulho, assim, eu acho isso que ajuda a engrandecer. Rivalidade, né? O Abel tá aqui. Não, rivalidade os clubes. Sim, os clubes. O Carpini será o 5º. No Santos ele já enfrentou 7 treinadores diferentes enfrentando o Santos. O Carpini será o 5º no São Paulo. Diniz, Visoli interino, Crespo, Dorival, Rogério. Então será o 6º. Mas se a gente for pegar todos os clubes, tira o Grêmio, que tem o Renato lá há algum tempo... A média vai ser mais ou menos... A média é essa aí, 4, 5 treinadores. Né? Será o 6º diferente, o Carpini. O Abel já tem tempo suficiente no futebol brasileiro para deixar de ser chamado de técnico estrangeiro, né? Ele é um técnico do nosso mercado. Nasceu na Moca, né, cara? Ele tem alma de palmeirense, né? Quase isso. Alma de palmeirense. Não, ele conseguiu absorver a cultura local, ele conseguiu se adaptar a isso, ele conseguiu contribuir com a nossa cultura. Hoje ele não pode mais ser visto como um treinador estrangeiro. Mas você acha que existe essa visão ainda, Lino? Depois de 4 anos, com todo o trabalho que foi feito? Não, é justo isso. Eu acho que essa visão, eu acho que ela já não cabe mais, né? Um dia a gente pode voltar a falar sobre treinador de seleção brasileira. Hoje o Dorival Júnior está lá, vai fazer o trabalho dele, precisa ser respeitado por todos nós, nem começou ainda, esperamos que um longo ciclo pela frente, mas o nome do Abel pode voltar mais adiante. Quando ele voltar, ele não pode mais ter sobre ele esse olhar de treinador estrangeiro. Ele deixou de ser esse treinador estrangeiro, ele é um treinador do nosso mercado, adaptado ao nosso mercado, que compreende muito bem o que está acontecendo. É porque o trabalho da vida dele é o Palmeiras. Sim. Certo? Mas quando eu acho que se fala de seleção brasileira, eu acho que o viés passa a ser diferente. Eu acho que a questão eu nem concordo não, tá? Eu acho que zero problema a gente ter uma seleção treinada por uma pessoa nascida em outro país. Mas eu acho que para a opinião pública de maneira geral, quando o assunto é a seleção brasileira... Nós nunca tivemos isso. Você acha que teria uma aceitação ruim se o Abel fosse o escolhido? Não, o Abel é Não, aceitação ruim não, mas eu acho, assim, quem torce o nariz para treinador estrangeiro na seleção brasileira, eu acho que não vai deixar de torcer o nariz. É o clubinho de treinadores brasileiros, né? Acho que até isso é pública. Não, opinião isso, gente. Opinião pública, a quantidade de gente que fala, não, seleção brasileira tem que ser treinado por brasileiro. Os treinadores brasileiros que não querem perder. Opinião pública, você vê, tem muita gente... Mas pro Abel não está valendo mais isso, Pedro.